Olá, seja muito bem-vindo a essa série de lives, né? Nessa série de lives eu tento falar tudo sobre esse investimento de locação de carro, né? De como você pode ganhar realmente dinheiro nesse investimento, mas não só ganhar dinheiro, né? Mas fazer isso de uma forma profissional, tá? E de uma forma segura, né? Então eu tento abordar todos os temas, né, possíveis para que você atinja esse objetivo, né, durante essa série de lives. E hoje eu separei aqui um tema principal para falar, mas eu vou abordar outros temas também, tá? E vou responder todo mundo que me perguntar aqui ao vivo, tá bom? Egberto aí mandou um joinha já, bem-vindo. Bem-vindo pessoal que está entrando. E é o seguinte, se você estiver assistindo o replay dessa live, né, no YouTube ou no Facebook, me acompanha no Instagram, é só procurar @investidoruberoficial, que eu estou procurando fazer bastante live justamente para responder todas as dúvidas, né, e para falar sobre temas variados, principalmente perguntas que eu recebo via direct, né? Pelo direct é o melhor lugar para você falar comigo, me mandar mensagem se tiver alguma dúvida, e também aqui nas lives, né? Sempre quando alguém manda pergunta na live aqui, eu tento sempre responder, só não respondo quando realmente acaba o tempo da live, beleza? Então, bem-vindo aí a todo mundo que já está entrando, tá bom? Que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só mandar aqui que eu vou responder, tá? O tema principal hoje que eu separei é o seguinte: Rafael, eu posso pegar o carro de uma locadora, né, como por exemplo de uma Movida ou de uma Localiza, e alugar esse carro para um motorista da Uber, né? Porque a pessoa pode de repente não ter um carro, né? Ou então está sem dinheiro para comprar um carro e alugar, né? Então pode fazer isso? Cara, e eu já respondo o seguinte: provavelmente, né, muito provavelmente, a maioria das locadoras proíbem isso via contrato, tá? O nome disso é sublocação. Quando você pega um carro na locadora e aluga para uma outra pessoa, você está sublocando esse carro. E por contrato, na grande maioria das vezes, as locadoras não permitem que isso aconteça, tá? E por quê? Porque por uma questão bem nítida, né? Que ela está alugando o carro e está disponibilizando o carro para você, né? Com base no seu perfil, né? Tanto que é diferente, né? A faixa de preços para diferentes pessoas. Por exemplo, se chega lá uma pessoa que tem 18 anos, por exemplo, o valor do aluguel vai ser um. Se chegar uma pessoa que tem 30, sei lá, maior que uma idade específica lá, o valor do aluguel vai ser outro, né? O cartão de crédito que você vai botar lá vai ser o seu cartão de crédito, não vai ser o cartão de crédito de outra pessoa. Enfim, a locadora, ela está fazendo um contrato com você, e se ela não permitir isso expressamente, você não vai poder fazer isso sob pena de quebra contratual, tá? E se a locadora descobrir que você está pegando um carro lá dela e está alugando para uma outra pessoa, ela vai poder inclusive te processar, né? Não só encerrar o contrato, mas ela vai poder te processar e cobrar uma indenização por isso, né? Por essa quebra contratual, tá? Então, não indico fazer isso, pegar carro de locadora e depois sublocar esse carro, não, tá? É melhor ou você compra um carro, né? Ou você faz um financiamento, ou você faz um consórcio, ou se você não tiver dinheiro nenhum, você pode administrar o carro de uma outra pessoa, né? Então, por exemplo, se você não tem dinheiro agora, mas você conhece um amigo, um parente, um conhecido que tenha lá um carro parado na garagem, né? Você pode chegar para essa pessoa e propor ali que você bote o carro dessa pessoa para alugar, né? E aí você fica com um valor, né? Um percentual do valor do aluguel para você. Dessa forma, mesmo se você não tiver dinheiro nenhum, né, você vai entrar nesse investimento, já vai ganhar experiência e já vai ganhar dinheiro principalmente com isso, tá bom? Mas eu indico fazer isso, administrar o carro de uma outra pessoa, se pelo menos você já conhece um pouco desse investimento. Então, se você já me segue, já viu alguns vídeos aqui, já estudou um pouco, pelo menos, esse negócio, você vai poder chegar para uma outra pessoa
e alugar o carro delas de uma forma mais segura, né? De uma forma mais profissional, tá? Porque a sua responsabilidade vai ser maior, né? Você vai estar com um bem de uma outra pessoa na sua propriedade, tá? Então, quando você está cuidando de um bem de uma outra pessoa, o cuidado é redobrado, né? Então tem que tomar só mais cuidado para fazer o negócio de uma forma profissional, não fazer de qualquer jeito, tá? Não se deve fazer nem com o seu próprio bem, imagina, né, com os bens de uma outra pessoa, tá? Só isso, mas dá. E também é importante você conhecer esse investimento melhor antes de você propor essa administração, porque quando você for propor, você tem que falar dos ganhos, tem que falar da rentabilidade, provavelmente a pessoa vai se interessar, mas ela vai ter dúvidas também, né? Ela vai querer saber alguns pontos, como por exemplo, tá, mas e se o carro for roubado? Não, mas e se o motorista atrasar? E aquilo, e aquilo? E você vai ter que saber responder isso para aquela pessoa que possa estar interessada, né? Por isso que é importante você ter pelo menos um pouco de conhecimento teórico, né? Antes de você pegar o carro de uma outra pessoa e administrar esse carro, beleza? Pessoal, vou ver aqui que eu acho que já teve uma pergunta. Quem tiver pergunta pode me mandar aqui, tá? Que eu vou responder o máximo de perguntas possíveis aqui que forem me mandando, tá bom? Vamos lá, o Jorge mandou um joinha, fala Jorge, tudo bom? O Thiago perguntou o seguinte: questão de multas que demoram para cair, como você resolve? Thiago, seguinte, se você, né, o seu caso provavelmente que você está falando é quando você encerra o contrato com o motorista, né? E aí, depois que você já encerrou o contrato, depois que ele devolveu que ele já devolveu o carro para você, aí chega uma multa. E nesse caso você de repente já até devolveu a caução para ele, né? Como que você resolve isso? Primeiro, você tem que estipular um prazo ali no contrato, tá? Que é um prazo mínimo, que ele vai ter que devolver o seu carro, e você só vai devolver a caução para ele depois de um prazo mínimo de segurança, justamente para você prevenir que depois que você encerrou o contrato, chegue alguma multa e você tem que cobrar ele sem já ter mais garantia nenhuma, né? Então, por exemplo, você pode botar lá no contrato 20 dias, né? Então, você só vai devolver a caução para ele depois de 20 dias, porque assim você tem esse período aí de segurança que você vai poder segurar, né? Reter essa caução, né? Para que justamente você não seja surpreendido por alguma multa que chegue posteriormente ao término do contrato, tá? Então faz isso, mas também bota um prazo razoável, né? Não bota lá 60 dias para você ficar com a caução, porque também o motorista, de certa forma, ele vai precisar dessa caução até para alugar o carro de uma outra pessoa, né? E também não é razoável você ficar um tempo tão grande assim com a caução do motorista na sua posse, tá? E também acompanha sempre através do site do Detran. Aqui no Rio é até rápido, né? Normalmente não demora muito para aparecer no site do Detran, tá? Mas o ideal é você acompanhar isso semanalmente para você ficar sempre aí por dentro disso, tá bom? O Luciano perguntou o seguinte: nas trocas de óleo e caso de manutenção acima de um dia, como você faz em relação às diárias? Tá. Seguinte, Luciano, normalmente não acontece muita manutenção que demore mais de um dia para fazer, não, tá? E por quê? Porque eu compro carros normalmente que tem uma manutenção mais barata e mais fácil de fazer, né? E o que é isso? Um carro que tem uma manutenção mais barata, né, e mais fácil de fazer. São carros que têm peças mais baratas, né, e peças fáceis de achar. Então, o meu carro não fica muito tempo parado, né, esperando uma peça chegar, né, esperando encomendar uma peça, né? Então, normalmente quando o meu carro vai para a oficina, o mecânico resolve ali rapidinho e já libera o carro, tá? Mas claro que pode acontecer do carro ficar ali um dia parado, 2 dias parado. Quando isso acontece, normalmente eu não cobro a diária do motorista, tá? Por quê? Porque ele não está trabalhando, né, não está fazendo dinheiro e o meu carro também não está se desgastando, né? Então eu acho justo não cobrar. Agora, se a manutenção for só, por exemplo, na parte da manhã, né, o carro chegou lá na oficina 8 da manhã e foi liberado 11, meio-dia mais ou menos, eu cobro. Você pode também fazer isso,
quer cobrar metade dá um desconto de metade da diária, né? Então você tem essa opção de ou dar um desconto de metade ou dar desconto do dia inteiro, tá? Mas também, se você quiser cobrar, se tiver isso em contrato, você também pode cobrar, que eu acho mais justo, né, não cobrar esse dia, porque primeiro porque ele não fez dinheiro, segundo porque eu também não tive nenhum tipo de prejuízo. Só o prejuízo único que eu tive é deixar de ganhar o valor dessa diária, tá? Mas eu faço dessa forma aí, beleza? Luciano. Outra pergunta, pessoal, fica à vontade aí, tá? Para me mandar pergunta, quem quiser, que eu vou responder a todo mundo aí, tá? O Ricardo falou o seguinte: boa tarde, Rafael, como funciona o formulário assinado pelo motorista para transferência de pontuação? Ricardo, seguinte, cara, esse formulário eu uso como uma forma extra aí de me proteger para caso o motorista receba, né, alguma multa com o meu carro, né? E como é que funciona na prática? Antes de eu entregar o meu carro para o motorista, né, eu vou lá nos órgãos que normalmente multam, né? Aqui no Rio de Janeiro, no município, é principalmente a prefeitura que multa, tá? Mas o Detran também pode multar, e pego formulários de transferência de real infrator, tá? O nome do formulário, que é a transferência de pontuação da multa, né? Para quando alguém toma multa com o seu carro. E aí com esse formulário eu já pego 5 logo, né? E antes de eu entregar o meu carro para o motorista, ele já assina esses formulários e já deixa comigo. Por quê? Porque caso o motorista receba alguma multa enquanto estiver com o meu carro alugado, eu não dependo dele querer vir aqui, vir até mim para assinar, né, esse formulário ou nada. Eu já tenho lá a assinatura dele no formulário, o que eu vou ter que fazer é preencher esse formulário, assinar e levar lá no órgão onde multou, né, o órgão que multou, junto com o comprovante de residência e a cópia da CNH minha e do motorista, e pronto, eu faço a transferência da pontuação. Eu não dependo da vontade ou do motorista achar que é justo ou não transferir essa multa, tá? Esse é um dos jeitos para você se proteger. Agora, se aí de repente onde você mora não tem esse formulário ou o órgão que multa não faz isso, hoje em dia você já pode fazer a transferência online dessa multa, né? Tem alguns sites que você consegue fazer. Tudo que você vai precisar, na verdade, é que você tenha um cadastro nesses sites e que o motorista também se cadastre nesse site, tá? Um dos exemplos é a SNE, né? Se eu não me engano, a sigla é essa, a SNE. Que aí você se cadastra, o motorista se cadastra e pronto, se ele tomar uma multa, você pode transferir a pontuação para ele. Aí para você garantir, né, que ele tem um cadastro, o mesmo esquema. Antes de você entregar o carro para ele, você fala para ele te mandar aí um print, né, comprovando que realmente ele tem esse cadastro, para caso ele venha tomar alguma multa, é só você já transferir para ele, não tem problema nenhum, tá? São as duas formas aí para que você possa se defender. Mas também o jeito tradicional ele tomou uma multa, você tem que estar em contrato também, que ele é obrigado a transferir a pontuação para ele, e aí ele tomou a multa, vai chegar a autuação na sua casa, né, que é a carta, né, informando que o seu motorista tomou uma multa, e aí normalmente atrás ou dentro tem lá o espaço para você transferir a pontuação para ele. Então você vai ter que chamar ele nessa forma tradicional, ele vai assinar, você vai assinar também, preencher, e ou você manda por correio, ou você vai lá no órgão e faz a transferência dessa pontuação, tá? Mas tem esses outros jeitos também que já fazem com que fique mais seguro, beleza? E o Thiago perguntou o seguinte: CNPJ para colocar no documento no carro não é a melhor opção? Thiago, você tem essa opção de criar uma empresa também e colocar o carro no nome da empresa. Sim, você mata, né, esse perigo aí do motorista tomar uma multa e acontecer alguma coisa, você não conseguir transferir e o ponto acabar indo para a sua carteira, tá? Mas também tem uma diferença, né? Tudo bem que o carro não tem carteira, a empresa não tem carteira de motorista, né? Então os pontos somem, mas se você não transferir a pontuação para alguém, para o motorista ou para qualquer pessoa, você tem uma punição por isso, né? Você vai ter que pagar o valor dessa multa em dobro, tá? Então simplesmente não some e fica por isso mesmo não, tá? Tem essa penalidade, né, para que você também transfira a pontuação para uma outra pessoa
Aí, mas sim, é melhor. A única questão é que é o seguinte, para você fazer isso, né, para que você tenha um carro já no nome de uma empresa, você já exclua esse trabalho de transferir a pontuação para que você não receba na sua carteira, tem custos, né? Porque abrir uma empresa tem custos, manter uma empresa tem um custo, né? Com contador, né? Então tem que ver se vale a pena também você abrir uma empresa só para isso. O ideal é que você abra a empresa a partir lá do seu terceiro carro, quarto carro, né? Porque aí sim já vai valer a pena, porque você vai ter condições tranquilas de manter a empresa, de pagar os custos, e também não só por isso, né? Porque quando você já tem 3, 4 carros rodando, alugados, o volume de dinheiro que vai começar a entrar na sua conta já vai começar a ficar alto. Então você, como pessoa física, vai pagar um imposto de renda muito maior, né? Então, como uma pessoa jurídica, você vai pagar um imposto de renda bem menor, então já tem outra vantagem também, tá? Agora é isso, vale a pena? É melhor? É, mas né, tem um custo para você fazer isso aí também, beleza, Thiago? O Jefferson perguntou o seguinte: boa tarde, na questão de manutenção dividida, tudo nesse requisito, ou por exemplo, troca de óleo não entra? Ah tá, se entra troca de óleo ou não, né, na manutenção dividida, ó. Em regra sim, tá? Em regra entra tudo que é manutenção, porque é o seguinte, tudo bem, o carro é seu, né? O carro, você é o proprietário do carro, mas quem está usando o carro também é o motorista, né? Então faz sentido a manutenção ser dividida já só por isso. Tá, então entra óleo, filtro de óleo, as manutenções que vão acontecendo, pastilha de freio, entra tudo, né, na manutenção dividida. Agora, se você não quiser, até para incentivar o motorista, né, então de repente vamos dizer que você está com um motorista muito bom e você quer dar um incentivo para ele, né? E aí você diz que essas manutenções normais de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, você não quer dividir com ele, você quer dar esse incentivo de você arcar, não tem problema, porque esse tipo de manutenção não implica diretamente na questão dele cuidar bem do carro, né, que é o principal objetivo da manutenção dividida. Então esse tipo de manutenção, se você não quiser, você não precisa dividir, tá? Agora, as manutenções que incentivam o motorista a cuidar bem do seu carro, né, como por exemplo a suspensão do carro, né, aí eu já digo, não te aconselho a não fazer dividida, né? Porque se você não sabe, né, não sei se você já me ouviu falar, mas o principal objetivo da manutenção dividida não é só a questão financeira, o principal é incentivar o motorista a cuidar bem do seu carro, que é o exemplo que eu falo, né? Se ele vê um quebra-mola, vê um buraco ali, ele vai, e a manutenção for dividida, ele vai pensar 2 vezes antes de já querer ali correr e passar em cima desse quebra-mola rápido ou não desviar desse buraco para pegar logo o próximo passageiro, porque ele sabe que se ele fizer isso e por isso o carro der manutenção, ele vai ter que arcar com metade desse valor, né? Tá? Então o principal objetivo da manutenção dividida é justamente esse aí, tá? Agora, se essa manutenção que você está na dúvida não interfere diretamente nesse sentido, sim, você pode arcar com esse valor se você quiser, seja para incentivar o motorista, enfim. Tá bom, Jefferson? Vamos lá, a próxima pergunta aqui é do Fernando. Fernando perguntou o seguinte: o Ford Fiesta é um carro para começar? É um bom carro para começar nesse ramo? Como a manutenção dele é um pouco mais caro? O Fernando, é um bom carro sim, tá? Eu tenho 3 Ford Fiestas alugados, tá? E a manutenção dele é um pouco mais cara sim, mas ela é um pouco mais cara do que os carros ideais, né? Como por exemplo do que um Uno, do que um Palio, né? Então ela é um pouco mais cara, mas cara, continua valendo muito a pena, porque também não é nada não é nada caro demais, né? As peças do Fiesta são muito fáceis de achar também, então seu carro não vai ficar muito tempo parado, né? Então se você tiver um Fiesta, né, você pode sim botar para alugar. Como eu te disse, eu estou com 3 alugados, apesar da manutenção ser um pouquinho mais cara, mas eu comprei porque foram excelentes oportunidades ali de negociação, né, na hora de comprar o carro. Então eu comprei, aluguei e cara, são carros que estão
me dando muito lucro, estão me dando dinheiro. Quando acontece a manutenção eu gasto um pouco mais, mas o valor que entra vale muito a pena, tá? Na hora de você botar para alugar, beleza? Você tem opções melhores que são ideais? Sim, como as que eu falei, mas o Fiesta é uma boa opção sim, e se eu tivesse lá alguma oportunidade de negociar um Fiesta para botar para alugar, eu provavelmente compraria mais um Fiesta e botaria para fazer dinheiro, né, para alugar esse Fiesta aí, tá bom? E o Fiesta é bom porque é o seguinte, Fiesta é um carro fácil de você encontrar entre 20 e 25 mil, em 2013 mais ou menos ali, 2014, tá? Então é um carro que é tranquilo de comprar, de negociar bem ele, tá bom? O Ricardo falou o seguinte: Rafael, você tocou num tema importante, o imposto de renda. Como você administra essa questão? Ricardo, é o seguinte, imposto de renda com contador, cara. Imposto de renda é um assunto que pode trazer problema sério, né? Se você não fizer direito, né, você pode ter consequências aí graves. Então, imposto de renda, você tem que ter um contador ali para que cuide disso para você, beleza? A diferença que eu posso te dizer é isso: imposto de renda com pessoa física, você vai pagar muito mais caro, né? 27,5 dependendo ali da fonte de renda que entra para você, do número, né, da quantidade, do valor da renda que entra para você, né? Agora, como empresa, por exemplo, eu pago por volta de 6% só, eu pago bem menos. Se eu tivesse como pessoa física, eu estaria perdendo muito mais dinheiro, né, para essa questão do imposto de renda, tá? Mas, cara, esse assunto é contador, tá? Eu não fico me alongando muito nesse tipo de assunto de imposto de renda, porque eu não sou especialista nesse assunto, então eu não vou ficar arriscando aqui passar alguma coisa que eu não tenha certeza, beleza? O Gustavo falou o seguinte, perguntou: todos os seus carros, a manutenção é dividida? Sim, tá? Aqui sempre aluguei carro com manutenção dividida, nunca aluguei carro que não fosse com manutenção dividida, Gustavo, por isso, tá? Principalmente porque eu quero ter a certeza que o motorista está se esforçando para cuidar bem do meu carro, né? Então eu quero que ele saiba que, se ele não tiver zelo, né, se ele realmente não tomar cuidado quando ele passa numa estrada ruim, num buraco, alguma coisa do tipo, e o carro der manutenção por causa disso, ele vai ter sim que arcar com esse valor. Logo, como ninguém gosta, né, de tirar dinheiro do bolso assim por questões que ele não queira fazer, né, isso vai incentivá-lo a cuidar bem do meu carro, né, e logo eu acho isso fundamental, tá? Manutenção dividida, tá? E quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: mas aqui onde eu moro tá difícil de manutenção dividida. Eu tenho um grupo, né, fechado no programa Investidor Uber, onde tem mais de 400 investidores lá, né? E desses 400, mais de 200 já tem pelo menos um carro alugado, né? E que eu saiba, nenhum desses 200 até hoje me falaram, ou que eu vi, que tenham alugado sem manutenção dividida, tá? É melhor você reduzir um pouco o valor até do aluguel do que alugar o carro sem manutenção dividida, beleza? Furquim falou: opa, fala Furquim, beleza? O Gustavo falou o seguinte: qual o carro que você indica para comprar que você tem menos trabalho? Cara, Gustavo, tem carros aí muito bons, cara. Os principais, assim, que eu mais gostei hoje em dia foram o Uno, foi o Palio, por exemplo. Lá no grupo também o pessoal fala bastante do Sandero, eu ainda não tive, não aluguei, mas o pessoal dá bastante feedback sobre o Sandero, né? Cara, o Fiesta, apesar de ser a manutenção um pouquinho mais cara, mas, cara, um excelente carro para alugar. Tem o Gol também, né? Tem bastante gente alugando o Classic, né? Que é os Corsa, que é como se fosse o Corsa Sedan, né? O Classic, né? Tem algumas opções boas aí para você comprar e alugar, mas carros normalmente entre 20 e 25 mil, né? Dessas montadoras aí que eu tô mencionando, né? E é isso aí. E 2013, 2014, até no máximo ali uns 50 mil km, tá bom aí para você comprar para alugar, tá? O Fernando perguntou o seguinte: se um motorista não tem dinheiro da caução, o que fazer? Fernando, seguinte, cara, caução
também é uma coisa que é vital na locação, tá? Caução é uma das suas principais defesas, e é uma defesa imediata, uma defesa que você vai se garantir ali rápido, né? Então você não pode abrir mão da sua caução quando você vai alugar o seu carro. Não existe a possibilidade de eu, pelo menos, entregar um carro para o motorista se ele não me der nenhum valor de caução, tá? Isso é extremamente arriscado, né? Eu já fiz isso no início, né? E por isso que hoje eu sei que essa possibilidade não existe mais. Meu carro, nem que meu carro fique parado ali por semanas, isso não acontece na prática, porque hoje em dia tem muito motorista querendo, mas vamos dizer que no nada acabaram os motoristas. Cara, eu deixo meu carro parado, mas eu não alugo meu carro sem caução, tá? Agora, eu cobro, por exemplo, R$1.000 de caução. Tá? E claro, não é todo mundo que tem aí R$1.000 à vista para dar de caução, né? De repente tem excelentes motoristas que não têm esse valor, tem às vezes 600, 700 para dar à vista, né? Então o que eu faço? Eu aceito no mínimo R$600 de caução, né? Aceito no mínimo esse valor de entrada, R$600, e o restante eu vou parcelando nas semanas. Então, por exemplo, se eu alugo meu carro a R$500 por semana, o motorista me dá R$600 de caução e ele vai me dando 550 ali na semana, ou 600, né? Tanto faz, o valor que você quiser botar na parcela ali da caução, até que ele quite o total de R$1.000, tá? Você pode, se ele tiver um perfil muito bom, você pode sim parcelar o valor da caução. Se você vai parcelar, reforça mais os outros requisitos para você selecionar o motorista, né, que eu sempre digo nos vídeos aí, que é justamente comprovante de residência no nome dele, que ele já seja cadastrado aí na Uber há um tempo razoável, por exemplo, 1 ano, que já tenha pelo menos mais de 1.000 corridas, tá? Então aperta nesses outros requisitos, já que você está sendo mais flexível nesse requisito da caução. Agora, repito, nunca alugue sem caução, tá? Parcele no mínimo aí, aceitando R$600, que você vai continuar razoavelmente seguro, beleza? Vamos lá aqui, o Gustavo perguntou o seguinte: até quanto tempo você espera se o motorista atrasar o pagamento semanal? Gustavo, é o seguinte, sobre essa questão de pagamento semanal, o que você tem que fazer é ter um contrato que tenha uma multa diária por atraso prevista em contrato, tá? Por que é importante isso? Primeiro, para você poder descontar esse valor da caução se ele não quiser te pagar. Segundo, para ele saber também, né, que se ele atrasar, ele vai ter que pagar uma multa por dia de atraso. E por fim, caso você encerre o contrato e até ultrapasse o valor da caução, você pode cobrar esse valor judicialmente. Então o primeiro ponto para que você possa se defender nesse quesito é que você tenha um contrato onde esteja específico isso aí da multa por atraso, tá? Então, se você tiver isso, o que eu faço? O motorista atrasou no dia, não pagou no dia, ele tem que pelo menos me dar satisfação do que está acontecendo. Se ele ligar ou me mandar uma mensagem falando: Rafael, desculpa, cara, não consegui pagar hoje, mas eu cobro na quinta-feira, tá? O valor do aluguel. Então, mas aí ele me fala: mas na sexta-feira e amanhã, ou então no sábado, cara, eu já te pago esse valor aí, tá bom? Tô ciente da multa, vou já depositar com o acréscimo da multa, beleza? Que tive uns problemas aqui, enfim. Se ele fizer isso, cara, não tem problema nenhum, problema zero. Ele pode pagar no sábado, no domingo, na segunda, enfim. Se chegar na segunda-feira e, por exemplo, ele pagar lá com o acréscimo do valor da multa, sem problema nenhum, tudo certo, tá? Tá tudo dentro do contrato, não tem problema. Agora, se ele não paga na quinta e não me responde as mensagens, não entra em contato comigo, ou só entra em contato comigo na segunda para se desculpar e falar que teve um problema, cara, eu posso até falar para ele: tudo bem, mas primeiro, você tem que pagar hoje, segunda-feira, sem falta, com o acréscimo das multas, que aí tudo bem, a gente continua o contrato. Mas você, se for atrasar, você tem que entrar em contato comigo o mais rápido possível e me avisar. A gente tem que manter esse diálogo, tá? Para a gente continuar aqui com uma locação
saudável, tá? Eu vou falar isso para ele. E se ele pagar certinho, tudo bem, eu já avisei a ele como é que vai funcionar, como é que eu quero que a locação funcione e tudo certo. Se ele voltar a atrasar, mas continuar me avisando, me deixando ciente do que está acontecendo, não tem problema. Agora, se chegar na segunda-feira e ele depositar o valor e não depositar o valor da multa, eu vou chamar e vou falar assim, olha só, tem aqui no contrato o valor da multa, você tem que arcar com esse valor, tá? Até não me importa que você atrase, problemas acontecem, mas esse valor você tem que depositar, tá? Deposita até hoje aí. Se ele não depositar, o ideal é já encerrar o contrato e se pagar o valor dessa multa contratual com o valor da caução e alugar o carro para uma outra pessoa, porque se ele já começa o contrato, né, já começa a locação atrasando, não te dando satisfação e ainda não depositando o valor da multa, a chance de você ter aí um problema com esse motorista é grande, né? Você já viu que ele não é uma pessoa que é comprometida, não é uma pessoa que realmente está com intenção de cumprir o contrato, então o ideal é encerrar para que você garanta que não vai ter aí nenhum tipo de prejuízo nesse sentido aí. Beleza, Gustavo? O Furquim perguntou o seguinte: aluguei o primeiro veículo na primeira semana, já tive um atraso no pagamento por parte do locatário. Mas quando fui pegar o veículo, ele pagou a atrasada, mas sem juros. Você cobra juros? Ah, então beleza, Furquinho, ó, já respondi, né? Acabei respondendo ali o Gustavo, né? E aproveitei e te respondi aí de tabela, beleza? Cobro juros sim, como eu acabei de falar aí, tá? E o Furquinho completou: se atrasou com você 2 ou 3 dias, você já toma o veículo, como você procede com o motorista que atrasa sempre? Então, Furquinho, foi o que eu respondi, né? Se ele atrasar, mas ficar em contato comigo e pagar o valor da multa, não tem problema nenhum, tá? A vida que segue. Agora, se ele não manter contato e não me paga o valor do atraso, cara, eu já corto logo, porque já tô vendo que essa alocação pode provavelmente me dar problema aí, tá? O JN1 Studio falou o seguinte: fala, Rafael, beleza? Cara, e reajuste é efetuado nesse caso de aluguel de carro? Seria anual? Qual índice? Não, não é que nem aluguel de imóvel não, tá? Não tem nenhum tipo de reajuste. Se você alugou por 500 agora, ano que vem você reajusta para 520, 530, não é assim que funciona não. É diferente o valor é diferente do que locação de imóvel, né, que tem esse reajuste aí. Mas o que você pode fazer é, a qualquer momento, você ou aumentar ou diminuir o valor, tá? Mas para isso, se o seu carro estiver alugado, você quiser, por exemplo, aumentar o valor do aluguel do motorista, você tem que chegar para ele e falar assim: ó, fiz uma pesquisa aqui, aqui onde eu moro, e cara, eu tô cobrando barato demais para você, vou aumentar o valor do aluguel aí mais R$50. Você quer continuar com o carro? Sim ou não? Se ele quiser, vocês ou fazem um novo contrato ou fazem um termo ali para adicionar essa cláusula ao contrato. Se não, você encerra o contrato e aluga para uma outra pessoa já por esse novo valor, beleza? E o Léo falou o seguinte: Rafael, o ciclo é vicioso. Eu alugo o carro há mais de 3 anos, então ele começa a atrasar e pagar picada. Depois ele atrasa as multas, nunca vai te falar que já danificou o carro. Pois é, Léo, exatamente. Por isso, cara, que nesse caso, por exemplo, que eu te falei, aí, se o motorista já começa a atrasar, já não paga o valor da multa, né, e não entra em contato com você, isso são sinais de que provavelmente ele é um motorista que não está comprometido. Então o ideal é você já encerrar logo o contrato, já se paga com o valor da caução, para que isso não se torne uma dívida, né? Você já encerra antes do problema acontecer, tá? E aí você aluga para uma pessoa que seja mais comprometida, que pague em dia e que não crie nenhum tipo de problema nesse sentido. E nunca vai te falar que já danificou o carro, por isso que você tem que fazer a vistoria no carro uma vez por semana, tá? Justamente para você não ter nenhum tipo de surpresa quando o motorista levar ali o carro até você, tá? Tem que manter o controle do investimento sempre de perto, tá? Justamente para não ter nenhum tipo de susto, né? E nenhuma surpresa nesse sentido aí, tá bom? O Ricardo falou o seguinte: Rafael, os seus contratos são firmados por tempo determinado, 3 meses? Não, Ricardo. Meus contratos são tempo indeterminado, até porque eu não vejo sentido forçar de alguma forma o motorista a ficar com o meu carro se ele não quer. Tá? Eu não acho prudente deixar o meu patrimônio na mão de uma outra pessoa se ele só está com o meu carro ali porque ele não quer pagar uma multa, por exemplo, alguma coisa do tipo, multa de rescisão, tá?
Se o motorista não quer ficar com o meu carro, eu pego o meu carro de volta e alugo para uma outra pessoa, beleza? O Léo falou o seguinte: eu tenho 7 processos, um TJDFT, 14 mil em calote, já fiz contratos com multas, penalidades e a lei é falha, deveria ser algo pior. Léo, pois é, cara, porque é o seguinte, ação judicial é último caso, é última instância. A questão desse investimento é você se proteger antes, né? É você, por exemplo, selecionar um bom motorista. Não que você não faça, tá, Léo? Eu não sei como é que você aluga, você já é uma pessoa experiente, já está há 3 anos também nesse investimento, mas pelo que eu vi, o que vai mais te proteger, na verdade, é você, como eu te falei, né, proteger antes do problema acontecer. Então, você seleciona bem o motorista, é você botar o seguro correto no seu carro, é você botar o rastreador correto no seu carro. É quando você vê que tem chance do motorista ficar te devendo, você não tentar ficar achando que vai melhorar, que o motorista vai pagar, que ele vai dar a volta por cima, né? Se você vê que tem chance dele dar problema, dele criar uma dívida grande com você, é encerrar o contrato, tá? A gente está no momento desse investimento que a gente tem uma demanda muito alta, então não existe a necessidade de ficar segurando o motorista aí no seu carro. Se você vê que é um motorista ruim, encerrou o contrato, se pagou com a caução e ponto final. Tá? Tem que ser mais rígido nesse ponto mesmo, porque senão é como você falou, tá? Você falou uma verdade, ó, que a justiça é falha, e sim, eu sou advogado e realmente é mesmo, tá? Muita coisa você demora muito para ter um retorno, algumas coisas você às vezes até nem tem retorno, por mais que o juiz tenha muita coisa o que fazer, né? Muito poder para resolver um problema, mas você não pode contar com uma ação judicial para ser a sua principal defesa, né? A ação judicial é só um complemento, né? Ou sua última arma para você se defender nesse investimento. Tá? O investimento tem que estar bem amarrado para que você justamente não precise entrar com uma ação judicial aí, tá bom? E você falou, para mim deveria ser mudado uma lei para o calote. Não, sim, eu concordo, cara, eu concordo. A lei, principalmente a legislação brasileira e a legislação processual civil brasileira ainda é muito falha, né? A lei de processo civil mudou recentemente, tem muito pouco tempo que ela foi modificada, já foi muito otimizada. Antigamente, cara, era muito pior. Eu advoguei no CPC antigo, né? Então, cara, tinha muita falha ali, já melhorou bastante, mas tem muita coisa para evoluir, tá? Não é 100% falha, tá? Muita coisa você consegue sim resolver na justiça, mas o ideal é que essa seja a sua última arma e a sua última defesa. Beleza, Léo? O Gui falou o seguinte: você faz o contrato com o registro cartório? Sim, tá? Eu sempre falo para o motorista reconhecer firma em cartório, tá? Porque isso dá mais força, né? Porque isso dá fé pública para a assinatura do motorista, né? Então eu sempre peço sim para ele reconhecer em cartório, tá? O Gustavo falou o seguinte: quando você compra um carro, geralmente compra sem gás, depois coloca, ou procura carro a gás? Eu normalmente compro carro sem GNV e eu mesmo faço o procedimento de instalação do GNV no carro, tá? Eu prefiro porque eu já sei a procedência desse GNV, eu boto um cilindro novo no carro, né? Por questão de segurança. Mas eu já comprei também carro com GNV já instalado, tá? Eu prefiro comprar sem, mas também se tiver uma ótima oportunidade de um carro com GNV, eu só vou checar ali a documentação, ver se no Inmetro está tudo certo, se no documento do carro já foi feita a alteração de características. Se tivesse tudo certinho, eu compro também com GNV, beleza? Mas a minha preferência é sem. Gustavo, você já teve trabalho para pegar seu carro encerrando o contrato? Sim, Gustavo, porque no início eu não sabia direito a melhor forma de fazer isso, né? Então eu já tive dor de cabeça, já passei por bastante coisa até aprender como fazer do jeito certo, tá? Mas, cara, hoje em dia o melhor jeito para você encerrar o seu contrato sem ter dor de cabeça nenhuma é não falar nada para o motorista. Você vai chamar o motorista para uma vistoria e no dia que ele estiver lá com o seu carro na sua frente para fazer a vistoria, você já deixa o rastreador ali com o bloqueador na agulha, já deixa pronto ali e naquele momento você fala, ó,
estou encerrando o contrato porque você quebrou o contrato, você já está me devendo, não pagou por isso, aquilo, dessas cláusulas, e cara, tá encerrado aí a locação, tá? E aí se ele falar não tá, você, cara, você bloqueia ali o carro e acabou, fim de papo, não tem o que ele fazer. Então seu carro já está ali e você já garantiu ali que você vai ter o seu carro de volta. É a melhor forma para você encerrar o contrato, é essa aí, mas sempre no local público também, né, por questão de segurança, enfim. Mas como você selecionou o motorista também, fez uma seleção boa do motorista, você provavelmente não está correndo nenhum risco, mas sempre em um local público fazer isso aí, beleza? Léo Freitas falou, ele alega que não tem bem algum. Pois é. Então, Léo, outra coisa que você pode fazer também para evitar isso é botar um fiador, né, no contrato. Né? Você pode botar uma outra pessoa responsável. Então, se você vai alugar para um motorista, bota o pai dele lá como fiador, bota a mãe como fiador e os dois assinam um contrato. Né? Com isso você reduz também a chance disso acontecer, do motorista não ter nenhum bem no nome dele. Tá, Léo, dá para fazer, tá? Não é fácil assim você se livrar de uma ação judicial, não, tá? Tudo bem. Você pode não ter bem nenhum no seu nome, mas é difícil uma pessoa viver nas sombras, né? Viver sem bem nenhum. O juiz, cara, ele tem acesso ao Banco Central, ele tem convênio com o Banco Central, ele não é acesso, ele tem um convênio com o Banco Central, então ele tem acesso a muita coisa, ele consegue ver muita coisa, se a pessoa tem um bem escondido, né, ou não, se tem bem no nome dele ou não. Tá, então não é tão fácil assim não. Você pode mandar o oficial de justiça, por exemplo, o juiz, né? Pode mandar o oficial de justiça entrar na casa do motorista e arrestar, que se chama, alguns bens dele, né? Então dá para fazer bastante coisa aí, tá? Mas para evitar isso aí também, cara, tem isso que eu falei desses outros pontos, mas você pode botar um fiador aí também no contrato, tá? Você tem essa opção. O Gui falou o seguinte: aqui em Curitiba o pessoal quer alugar carro para Uber, o pessoal que aluga carro para Uber arca com a manutenção integral. Tem algo que posso fazer, apresentar como diferencial para mudar isso? Você não precisa de diferencial não, tá? Como eu falei, a gente está no mercado onde tem muito mais demanda, né, do que o que a gente está oferecendo. Então tem muito mais motorista procurando o carro do que pessoas alugando o próprio carro. Então, aluga com manutenção dividida, faz um anúncio com manutenção dividida e de repente vale até a pena você, ao invés de cobrar 500, cobra 450, 400, né? Mas aluga com manutenção dividida, você vai estar mais seguro, tá? E é o seguinte, põe na cabeça que você... Cara, se você tiver um carro de 20, 25 mil reais e esse carro está te dando 500, 400, que seja, reais por semana, a rentabilidade desse bem está muito alta. Então você tem uma margem aí boa para você negociar, né, e para você reduzir o valor desse aluguel, tá? O Léo falou obrigado, valeu Léo. O Jefferson falou, qual a média do aluguel cobrado aí? Gui, perguntou pro Gui, em Brasília, né? Respondeu média de 450, beleza. O Furquim falou o que acha, eu acho que eu já respondi, né? O Ricardo falou, existe um momento certo para vender o carro? Ricardo, você tem duas opções para você vender o carro, né? Ou você tem um carro de baixa quilometragem e deixa esse carro alugado até mais ou menos uns 90 mil km e vende, porque aí você vai estar focando no seu ganho com o valor do aluguel e com a revenda do carro. Dá para você ganhar um bom valor de aluguel ainda, um bom valor de revenda, quando o carro está com 90 mil e você consegue vender rápido também o carro, né? Ou então você tem a segunda opção, você pode deixar o seu carro alugado aí até 200, 300 mil km, que você vai ganhar de qualquer forma. Você vai estar focando no lucro com o aluguel do carro, né? Mas você não vai ganhar tanto no valor da revenda. Mas também, se o seu carro tiver com 300, 400 mil km, você já ganhou o valor total do carro, você já recuperou todo o valor do investimento que você fez e tudo que vier depois disso é 100% lucro, tá? São duas estratégias que funcionam aí na prática e que você pode aí usar para saber qual é o momento de vender o seu carro, beleza? O Thiago perguntou o seguinte: quando o motorista bate o carro, usa a caução, o conserto e depois solicita... Quando o motorista bate o carro, você usa a caução para o conserto. Depois você solicita uma nova caução? Sim, tá? Mas ele tem que me dar logo essa nova caução.
Porque senão, se ele continua o contrato e, por exemplo, parcela R$50 por semana dessa nova calção, eu estou sem calção nenhuma, né? Então eu estou correndo muito risco. Então ou ele me dá pelo menos R$600 de calção, ou não, ou eu encerro o contrato e alugo para outra pessoa, tá? O JN1 Studio falou o seguinte: GNV em carro 1.0 é aconselhável? Carros que já são historicamente econômicos, Mobi, Up, Kwid, Up, né? Up não, Up, Kwid, a economia supera a perda da potência? Sim, tá? E ele não perde tanta potência assim não. Eu tenho alguns carros 1.0 que estão com GNV e não tem problema nenhum, tá? É só regular certinho o GNV que funciona e vale a pena, sim, essa economia, tá? E é isso, o Gui falou obrigado e foi. Então beleza, pessoal, então acabaram aqui as perguntas, é isso, vou encerrar a live por hoje aqui. Muito obrigado a todo mundo aqui que estava presente, que está presente comigo, que participou, que fez as perguntas, tá? Valeu aí, pessoal, pela participação. Para mim é um prazer vir aqui fazer uma live e responder a todo mundo, tá? E é isso, vou encerrar. Um grande abraço a todo mundo aí e até a próxima. Valeu, pessoal!